Sejam bem-vindos ao Semente Talks, o programa de entrevistas com profissionais de comunicação da Agência de Publicidade e Jornalismo Semente Uninasal. Hoje vamos falar sobre criatividade visual e o papel da arte na publicidade. Para isso, recebemos um diretor de arte, Léo Cavalcante, aqui da agência BG9. Seja bem-vindo ao Semente Talk, Léo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Projeto legal, muito legal bater esse bate-papo com vocês. Para começar, a nossa pergunta padrão. Como tu se tornou publicitário e, mais especificamente, diretor de arte? Então, é até engraçado começar a falar sobre isso, porque, como a gente estava conversando aqui há pouco tempo, quando eu sempre achei legal assistir propaganda assim na TV, sabe? E aí eu sempre achava muito engraçado ou muito criativo e fazer, rapaz, como é que produz isso? Como é que se faz isso? E aí eu lembro que na minha cabeça, isso bem antes de entrar na faculdade ainda, era assim, eu vou dar uma ideia e aí vai ser isso. O resto, o pessoal vai decidir como é que faz. Eu só vou dar a ideia. Na minha cabeça funcionava assim. Até que eu entrei na ESO, em 2014. Entrei no curso de Publicidade e Propaganda. E aí eu fui aprendendo o que é direção de arte, o que é redação, o que é mídia. Até então eu não fazia ideia de como funcionava a direção de arte. E aí durante os trabalhos, os exercícios que tinham por lá, as aulas, e eu fui vendo como funcionava a direção de arte e o setor de criação dentro da propaganda. E eu ia gostando, fui criando gosto, e aí foi por esse caminho que eu decidi seguir dentro da propaganda. E é isso. Acho que foi muito por esse caminho. Eu lembro que eu me aproximei muito de um amigo que já tinha muito noção do que era direção de arte e design dentro da propaganda. E eu ia fazendo cursos de direção de arte fora da ESO. E aí eu fui seguindo por esse caminho. A forma de criar imagens hoje evoluiu muito, né? A gente tem um Canva, por exemplo, que ele já te dá um modelo pronto e você só substitui alguns itens. Então, surge muito essa ideia do sobrinho que cria logo, que cria a identidade visual. Aí, eu queria saber como você se diferencia, como a formação em publicidade, nessa parte visual, diferencia de outras pessoas que fazem coisas aleatórias, fazem coisas amadoras. Então, eu sou muito do time que tu deu o exemplo do Canva, que, não, mas isso aí foi feito no Canva, isso aí foi feito no Paint, isso foi feito no Photoshop. Eu sou muito do time que, independente do programa que você está usando, contanto que o resultado fique legal, que funcione, eu sou totalmente a favor do Canva, contanto que o resultado fique legal. O que diferencia tudo isso é todo o processo antes de começar até o resultado final, né? Então, tipo, é a pesquisa, é todo o planejamento que envolve tudo aquilo ali para chegar no resultado final, a forma final. O que diferencia o amador do profissional é que muitas vezes a gente vai só no layout pelo layout. Vou fazer uma imagem aqui, vou botar uma ilustração aqui, tá bonito e acabou-se. E não é só isso, né? Então envolve toda uma estratégia de comunicação, de brand, assim, de como vai começar, porque não é só entregar um resultado final bonitinho ali e acabar que quando isso for para a rua acabar não funcionando só porque ficou bonito pelo bonito. Então, o que diferencia toda essa parte estratégica por trás do negócio, toda essa parte da pesquisa que é super importante, e é muito mais por esse caminho, não só o resultado final, né? E quais ferramentas que tu usa? Então, hoje em dia a gente trabalha muito com o pacote Adobe aqui. Então, é Photoshop, Illustrator, InDesign, e o pessoal que trabalha com Motion também, então vai por After Effects. Aqui a gente não faz muitas edições de vídeo, de filme, né? Só o básico para rede social ou alguma coisa específica que o cliente pede. Mas no dia a dia esse pacote Adobe, obviamente as ferramentas hoje em dia de IA, né? Então a gente vai, sei lá, para um Gemini da vida, um Cloud da vida, enfim. Mas no dia a dia mesmo, a gente trabalha mais com essas ferramentas. Tu até já puxou o assunto IA, e eu queria saber, para um diretor de arte, já é uma ferramenta que ajuda na produção ou ainda é uma ferramenta que compete com o teu trabalho? Rapaz, hoje em dia, no início é muito engraçado, que tudo que é muito novo a gente se assusta, assim, às vezes, eita, será que vai roubar minha vaga de trabalho, eu vou perder espaço para IA? E a gente vai vendo que hoje em dia não, né? Ela é muito parceira, assim, pelo menos para mim me ajuda muito. Obviamente que tem muitos clientes, ou não só clientes, mas também o pessoal no geral, que acha que IA vai resolver tudo, né? E assim, eu vou chegar lá, eu quero um desenho de um homem pulando de paraquedas de tal jeito, segurando um bode.
não é só assim, né? Tem todo um prompt por trás, todo um trabalho que envolve essa questão profissional e ela não vai fazer sozinha, ela precisa de alguém capacitado para conseguir chegar no resultado legal, porque é como eu falei, né? Não é só faz isso aqui agora para mim. Então eu vejo muito como parceiro, ela resolve muito minha vida, assim, ela adianta, por exemplo, a vida de agência é muito corrida, né? A gente tem muito pouco tempo para fazer algumas demandas. E aí a IA chega muito para dar esse suporte. Eu trato ela muito como minha assistente. Então, por exemplo, a gente perdia, sei lá, muito tempo recortando alguma foto. Hoje em dia ela já adianta muito e você vai refinar, obviamente. Você perdia muito tempo, sei lá, procurando alguma imagem para colocar em um layout. Hoje em dia, se você com um prompt certo, um prompt legal, ela vai criar uma imagem ali para você rapidinho. Então, a gente ganhou muito mais tempo de trabalho assim para conseguir pensar em outras coisas do que antes da IA, sabe? Então é mais ou menos por esse caminho. Uhum. É, mas esse acesso de todo mundo aí, ó, por exemplo, o teu cliente também vai ter acesso aí, ó, ele pode criar uma imagem. Isso te exige mais, te exige a ser mais criativo? Exige, de certa forma, porque já aconteceu de eu ver alguns colegas, não aqui dentro da agência, mas assim, criar algum tipo de layout, por exemplo, sei lá, ou querer uma música e vai lá na IA, faz uma música e tipo, ó, essa música aqui ficou mais legal da que tu criou pra mim. Esse desenho aqui na IA, hoje em dia, por exemplo, os clientes mandam muita referência com IA, né? Por exemplo, eu pensei num layout assim, assado, desse tipo assim, ó, mais ou menos. Aí manda a referência do chat GPT, né? Então, tem muito essa questão. Mas eu acho que hoje em dia é muito engraçado tudo isso, porque eu lembro que no início todo mundo ficava mandando muita coisa de chat GPT, assim, você já sabia logo que era chat GPT, né? Então, eu acho que é essa diferença, assim, acho que quando o cliente manda, ele manda aquele primeiro prompt que ele fez, né, o primeiro prompt. E a gente não, a gente estuda, vê que aquele resultado ali, daquela, sei lá, se era um rosto nessa posição, você consegue deixar nessa posição. Então, acho que o cliente hoje em dia, ou outras pessoas que, como você falou, têm acesso ao chat GPT, vai criar ali rapidinho e já acha que aquele primeiro resultado é o resultado maravilhoso final. O que diferencia da gente é isso, entendeu? A gente sabe que aquilo não é o resultado final ainda, então a gente muda o prompt, adapta o prompt, então vai chegando em resultados finais para ficar até mais profissional e não ser só aquele primeiro resultado que o cliente achou, ou qualquer outra pessoa que não seja profissional exatamente da área, acha que é o resultado final, sabe? Sobre redes sociais. Hoje a gente tem redes sociais que são muito mais visuais do que texto. Uhum. E eu queria saber se essa criação para rede social, por ter muito acesso de imagens, torna o trabalho mais robótico ou exige também mais criatividade? É uma boa pergunta. Hoje em dia, a demanda para rede social, basicamente, eu acho que aqui na agência, supera acho que não só aqui, mas acho que em qualquer lugar, o tamanho de demanda das office, assim, por exemplo, de uma campanha ou de uma freelance, porque é um trabalho muito braçal ali do dia a dia. Eu acho que tem um pouco dos dois. Você, por ser um trabalho que é de todo dia ali, você também não vai conseguir fazer, só parar para fazer aquilo ali perfeitamente, sabe? Mas é como você falou, o ideal é sempre ter algo que diferencie, né? A propaganda tá aí para isso. Aí é o trabalho da gente todo dia. Eu acho que por mais que sejam muitas pessoas criando ali o tempo todo, eu sempre sou a favor de ter algo que vá diferenciar, porque não adianta eu seguir o mesmo. Eu acho muito legal quando tem alguma trendzinha, uma trend de rede social, e a gente coloca a cara da gente para aquele cliente ali, por exemplo, entendeu? Teve a trend do papel de Neymar esses dias, ele postando no jogo. Eu acho muito legal quando a trend foge um pouquinho da trend, quando tem um degrau a mais, porque você pega aquela trendzinha ali e você cria algo a mais dentro daquela brincadeira ali, sabe? Então, por mais que seja algo do dia a dia ali, criar mais imagens talvez atrapalhe, mas eu sempre sou a favor de ter alguma brincadeira, algum easter eggzinho ali que vá diferenciar aquilo ali. Então, eu sou super a favor de sempre ter algo que diferencie. Então, mesmo que seja a rede social todo dia, fazer o básico do todo dia ali, obviamente que vai existir, mas eu acho que sou sempre a favor de ter aquele plus ali, aquela gracinha para diferenciar, sabe? Vocês também têm que estar muito atentos à rede social, né? Para entender as trends, né? Para entrar nessas A trends. gente tem um time de digital aqui, né, na agência que sempre fica. Ó, galera, fica ligado aqui nessa trend, chegou essa aqui, tem um pessoal do digital que
sempre está mandando insights para a gente, inputs para a gente do que está acontecendo no dia a dia. E aí passa para o pessoal do planejamento que já cria todo esse conteúdo e a gente já propõe ali, sabe? Ou se não vem da equipe da criação mesmo, alguém já viu e eita, pô, que tal a gente adaptar isso aqui para essa trend nova que apareceu, sabe? Sei lá, essas trend de IA, por exemplo, do TikTok ficou muito famosa, essa novelinha do Abacatudo, né, e tudo mais. E aí sempre vem dos dois lados, tanto os do digital quanto da criação, que teve um insight ali e pensou na hora mesmo para criar, sabe? Então é sempre muito importante estar sempre atento, principalmente nos tempos de hoje, né? De rede social, de TikTok, de IA, enfim. Todo dia tem uma novidade e é sempre uma oportunidade para criar alguma trendzinha nova, alguma oportunidade dentro do meio digital. No teu processo de criação, quando tu recebe um briefing do cliente, que informações tu prioriza para criar as imagens? Rapaz, são várias, assim. Eu vou muito na informação direta mesmo, por exemplo, como eu falei, eu aqui na Bisnel fico responsável por contas públicas. Então, não só contas públicas, mas assim, é o principal, assim, sabe? Eu sou responsável por Prefeitura de Maceió, Prefeitura do Recife. E aí, quando chega um briefing, eu acho que a última campanha que a gente fez agora foi uma prestação de contas. Então, eles queriam uma campanha que a gente mostrasse o orgulho da cidade, de mostrar o orgulho da população de ter a cidade evoluindo. Então, eles queriam muito essa sensação de orgulho e que, ao mesmo tempo, mostrasse a cidade e as obras da cidade que foram construídas durante esses 4 anos do mandato do prefeito que estava lá. Então, a gente mesclou pegou essas palavras-chave, né? A gente vai sempre, pelo menos na minha forma de criação, no meu processo de criação, eu vou tentando pegar palavras-chave e vou montando como se fosse um mood board de como eu posso trazer isso em imagem para o filme, sabe? Então, fui separando esses orgulho da população, então prestação de contas, e aí eu vou trazendo referências, procurando referências na internet, seja lá que for no YouTube, no Vimeo, então, ou até na própria rede social, mesmo no Instagram da vida, e tentando trazer isso para o meu filme. Então, eu funciono meio que assim, sabe? Eu vou pegando palavras-chave do briefing, que eu posso trazer para dentro da criação, obviamente, junto com o redator que trabalha junto comigo, e a gente vai duplando e tendo ideias ali para tentar chegar nesse resultado que dá um check nessas palavras-chave que a gente vai vendo dentro do briefing, entendeu? Então, eu vou muito por esse caminho. Eu salvo referências diretas, sou um cara viciado em referência. Então, tipo, no meu YouTube eu tenho uma playlist só com referência. No Pinterest tenho minha pasta de referências. Então, no Instagram tenho minha pasta de referências. Então, acho isso muito importante porque faz parte do meu processo criativo, entendeu? Eu vou pegando palavras-chave, procuro referências, e aí a gente vai tendo insights que vão chegar naquela campanha ali, ou, sei lá, naquele filme ou naquele post específico, entendeu? Sou muito de pegar palavras-chave dentro do briefing, e depois que eu tô naquele processo criativo, tipo, só, será que tá dando check naquela palavra ali que eu separei? Vou fazendo todo esse checkzinho, até para ver se tá tudo certo de acordo com o brief, com o que o brief pede, sabe? O diretor de arte criar hoje é essencial de ter referências de outras coisas? Rapaz, eu acho que muita coisa é referência. Obviamente, referência, é importante não confundir referência com cópia, né? Para eu não pegar uma referência e acabar copiando aquilo ali. Mas eu acho que, sim, eu acho que você ter referência, você aprende também a ter referência do que é legal e o que não é legal. Porque referência não é só referência para uma coisa boa, é referência do tipo, isso aqui não é legal. Então é você ter criar uma estética visual, sabe? Um crivo estético para você seguir. Então eu sou uma pessoa muito viciada em referências. Então eu acho super importante todo dia, por exemplo, eu ainda faço isso hoje. No início eu fazia mais na minha carreira, mas, sei lá, uma vez, 2, 3 vezes por semana eu abro, sei lá, o Pinterest e vou olhar referência. Eu olho o YouTube e vou olhar referência. Abro o site do Clube de Criação e vou olhar referência. Não para você salvar ali exatamente, mas eu acho importante para quando você pensar em alguma campanha, você ter aquele gatilho de tipo, rapaz, eu acho que eu vi uma referência disso aqui. Deixa eu ver se pode servir de referência para eu apresentar para o meu cliente, para ele entender a minha ideia. Deixa eu mostrar para a galera da produtora, para o diretor de cena que vai criar todo esse filme aqui, para ele entender mais ou menos do que eu quero. Então,
às vezes a referência, literalmente dita, não é só para você conseguir criar algum filme, alguma campanha, alguma coisa do tipo. É para ajudar você a apresentar essa sua ideia, entendeu? Então vamos dizer que você teve uma ideia, você e sua dupla teve uma ideia, mas não está conseguindo apresentar da melhor forma para o teu diretor de criação, ou para aprovar internamente, ou para o cliente, ó, pessoal, minha ideia é mais ou menos nesse caminho aqui, ó. Aí você mostra a referência, eu acho que isso ajuda muito até o próprio cliente, que não tem tanta noção criativa ali do que você pensou e você da sua equipe. Então ajuda muito nesse quesito, sabe? Além de ser bom para você criar, criar ter um hub dentro da sua cabeça, literalmente uma biblioteca para lhe ajudar a criar, mas também para lhe ajudar a defender alguns projetos, sabe? Eu sou muito desse time. E eu acho que referência não é só referência, sei lá, você abre o Behance e tem sei lá, um post lá. Para mim tudo é referência. Então você viaja e vê, sei lá, um relógio pendurado na parede de forma diferente. Eu chego lá, viajo, tiro uma foto, pô, isso aqui pode ser referência para alguma coisa, entendeu? Então eu vejo uma campanha na rua, tiro foto pô, e já guardo na minha pastinha. Então acho que tudo é referência, não só aquilo que a gente vê em rede social, ou numa revista, ou enfim, em qualquer coisa, mas tudo pode servir de referência. Eu sou muito desse caminho, assim. Eu até que buscar referências em outras propagandas. É, tem alguma que tu olha assim e diz, poxa, eu gostaria de ter criado essa propaganda, isso me inspira. Rapaz, Teves, eu sou no meu dia a dia uma pessoa muito gaiata. Eu gosto muito de tirar onda, então tudo que é de piadinha assim, de coisas engraçadas, eu salvo muito de referência, eu tento trazer até para as minhas criações às vezes. A galera até brinca aqui, então tem umas campanhas, tem uma da Bish, que foi quando eles lançaram o name rights do Morumbis. E eles fizeram uma campanha sobre isso, um filme publicitário sobre isso, de como foi esse processo criativo para chegar no Morumbis. Eu achei a campanha super engraçada, assim, super hilária e muito criativa, assim, fora da caixinha, sabe? Então é uma campanha que eu gostaria de ter feito. Tem uma do refrigerante Fish. Eles tiram onda com outros refrigerantes, Guaraná Antártica, Coca-Cola, até com o Dolly eles tiram onda, então é uma campanha que eu gostaria de ter feito também, e dentre outros. Mas todas essas que brincam com a própria propaganda, com o fato de aquilo ali ser uma propaganda, eu acho muito legal, assim, sabe? Quando meio que você tira onda com o seu próprio trabalho, eu sou muito desse time, eu gosto muito. Então, todas essas propagandas ou qualquer coisa que sejam tirando onda, porque tem a ver com quem eu sou no dia a dia, entendeu? Então, eu gosto muito e tento trazer para as coisas que eu faço dentro da agência. Quando tu cria uma peça visual, tu pensa na conversa que ela vai ter junto com o texto, ou tu quer que ela, por si só, sozinha, já consiga expressar a mensagem da campanha? Bom, se ela conseguir sozinha, perfeito. É o melhor dos dois mundos, né? Mas, obviamente, a gente sempre cria a peça visual depois do conceito textual, obviamente. Porque não adianta o texto falar de uma coisa e aí no meu layout e na parte visual eu acabar indo para outro caminho e ficar confuso. Então, sempre eu acho isso ideal, assim, no meu trabalho e em qualquer outro, que se tudo se converse. Então, se o texto está falando uma coisa, o caminho visual tem que explicar aquilo ali, sabe? E não pode ser uma coisa totalmente diferente. Então, o ideal é que tudo se converse e que a imagem que está sendo mostrada ali, o layout, enfim, seja que englobe tudo isso. Ele não tem que tentar explicar, ele só tem que exemplificar aquele texto que está sendo falado ali da melhor forma, entendeu? Agora, como você falou, se a pessoa de cara entender que aquilo é só olhando o visual e entender a mensagem, aí é o melhor dos dois mundos, entendeu? Mas o ideal é que tudo se complete. Eles estão ali para ser parceiros, entendeu? E não para cada um ter seu papel diferente. O que é mais desafiador para você? É criar uma identidade visual que vai simbolizar uma marca ao longo de anos, ou criar uma campanha publicitária completa com diversas peças, ativações, produtos? Para mim, mais desafiador é estar aqui dando entrevista. Para mim que nem estar fazendo trabalho de escola ou de faculdade na frente do professor. Brincadeira, mas eu acho que o mais difícil, eu acho que é criar uma campanha, acho que tu falou de dure anos, é isso? É uma marca que vai durar anos, né? É uma marca que vai durar anos, porque uma marca que vai durar anos, ela precisa de ser trabalhada durante o ano, entendeu?
durante todos esses anos. Obviamente que pode ter um start ali que seja importante, que cause um boom, mas se ela não for trabalhada durante esse tempo, não tiver uma comunicação legal, ela vai acabar entrando no limbo e ser esquecida, sabe? Eu não acho que criar uma campanha com vários formatos, várias mídias seja uma coisa complicada, não, porque a partir do momento que você cria ela, você já vai desdobrando ela por si só, fica uma coisa mais fácil, assim, fica até meio divertido. Mas, com certeza, criar uma campanha que fique na cabeça do pessoal durante muitos anos. Acho que um exemplo que a gente tem aqui na BG9 é a Brilux. Brilux lá no começo era só uma marca de produto de limpeza e hoje em dia todo mundo sabe tá limpo, todo mundo fala é Brilux, entendeu? Então acho que esse é um exemplo legal de mencionar aqui, porque não é só porque lá no início lá teve uma primeira propaganda que teve esse boom todo e a galera já lembra. É por todo um trabalho de branding que foi feito, um trabalho de marketing que foi feito, e aí foi se construindo essa marca, entendeu? Então eu sou desse time de tipo, dá trabalho, mas tem que ter cuidado e atenção, porque é toda uma campanha que vai sendo feita durante anos, né? Não foi só uma única campanha lá no início que estourou e hoje em dia ela é Brilux, não. É todo um trabalho que foi feito durante todos esses anos junto do cliente, o marketing e a agência para a Brilux ser o que é hoje em dia. E hoje a gente também, quando pensa em direção de arte, quando pensa em arte, a gente pensa muito mais no digital, mas também existe a mídia exterior. Uhum. E eu vi que ano passado vocês até ganharam um prêmio de mídia exterior com o Ketchup Tambaú. Foi. Aí eu queria entender como, o que priorizar, se existe alguma técnica para que essas peças diferentes elas conversem entre si e chamem a atenção para pessoas que vão olhar ali por poucos segundos. Por exemplo, outdoor na rua, a pessoa passa de carro, olha o quê? 3 segundos ali para aquela peça. É como você falou, é sempre algo. O que é que dá para chamar a atenção quando você passar de carro ali muito rápido, você tá no ônibus ou tá andando, ouvindo o telefone, ninguém anda por aí procurando propaganda, né? Então, como é que a gente pode, de alguma forma, tentar pescar aquele peixinho que tá passando por ali? Então, é muito por esse caminho, assim. A gente tinha aquele job do Tambaú, aquela campanha exatamente não é minha, são de amigos daqui. Mas como você falou, o que é que a gente pode chamar a atenção de alguma certa forma? Então a gente tinha aquela campanha do ketchup 100% nordestino, e aí a garrafa por si só ela já é um pouco grande assim, né? Obviamente ela tem vários tamanhos, mas a mais famosa é aquela. E aí se criou essa campanha de Thomas e Tinho, que são os tomatinhos, né? E já vem outra campanha deles por aí, o pessoal tá gravando. E é sempre isso. Então, como é que eu posso chamar a atenção do meu cliente ou de quem está passando ali perto daquele outdoor de alguma forma que não seja só texto e imagem, sabe? Então, e essas campanhas são muito criativas de fazer, porque é sempre alguma coisa diferente que você está propondo ali, seja a garrafinha mexendo, seja uma garrafa girando, seja o tomatinho passando. Então é sempre tentar sempre pensar fora da caixinha de tipo, como é que eu posso tentar chamar atenção? Se eu estivesse passando por aqui, como é que talvez isso aqui me chamasse a atenção, sabe? Então é sempre tentar pensar dessa forma e não só para outdoor. Hoje em dia tem muitos formatos que permitem que a gente tente fugir um pouquinho da caixinha assim, sabe? Por exemplo, a gente teve um que não foi aqui em Recife, que era também da Tambaú, que era um relógio. Esses relógios que ficam em esquina, que hoje em dia eu acho que aqui em Recife tá até muito famosinho de tipo, esses projetos 3D em cima desses relógios, sabe? Então, antigamente era só uma faixinha que ficava ali, ou só um layout ali retangular. Hoje em dia a gente consegue chamar a atenção de várias formas, entendeu? Então, eu acho que é sempre tentar pensar como é que eu posso pescar quem está passando por aqui. Então, e aí você vai conversar com a mídia, com a produção, de tipo, será que eu posso botar aqui uma bola flutuando assim, assim, assada? E aí vai ser conversado ali junto ao cliente, orçamentos e tudo mais. Mas eu acho que eu sou muito assim, sempre que puder tentar fazer alguma coisa diferente para pescar a atenção da pessoa, é o melhor dos mundos, assim, né? Do que ter que fazer só o básico do texto com o textinho ali, sabe? Então, eu sou muito por esse caminho de, tipo, vou tentar aqui chamar a atenção de alguma forma, sabe? Então, sabe aquele meme, tipo, bota a melancia na cabeça e roda? É muito bem por esse caminho. Tenta botar uma coisa que chame a atenção de alguma pessoa ali de verdade, que seja até instagramável, assim, eita, poxa, que bonitinho esse aqui, vou tirar foto, sabe, do meu neto. Então, acho que é muito por esse caminho.
Tu viaja muito quando surge uma campanha, viaja muito no que pode criar. Rapaz, eu sempre tento, quando chega alguma campanha, assim, botar algum projeto especial, porque o digital é legal, mas eu ainda sou muito do palpável, assim, sabe? De você ver de verdade aquilo ali na sua frente, é muito legal. Eu lembro quando eu criei meu primeiro outdoor, que foi um outdoor besta, não tinha projeto especial, mas só de você ver ali na sua frente, eu já ficava muito feliz, assim, muito alegre. Então, hoje em dia, quando eu vejo qualquer projeto especial que eu possa colocar na rua, eu sempre proponho. Então, talvez eu receba um não por questão de verba ou por. Ah, Léo, essa tua ideia aí é muito doida, não tem como colocar, não. Ah, beleza, mas aí a gente sempre tenta. A gente teve uma campanha lá em Maceió, do São João Maceió, que é um festival que tem lá de São João, muito grande, então artistas do Brasil todo. E aí a ideia da gente foi Se Joga no São João Maceió. E era um filme totalmente nonsense, que eram pessoas chegando de paraquedas. E aí tá todo mundo preparado, cada um se jogava de paraquedas e caíam cada um na ativação do show. Então, assim, o pessoal no show, uma mulher caía na praia para curtir a praia de Maceió. Enfim, era uma coisa meio nonsense e eram pessoas pulando de paraquedas. Então a gente criou um projeto especial para ter um boneco de paraquedas preso no outdoor. Então, obviamente, tinha lá toda a atração da festa, sei lá, São João, Maceió de tanto a tantos dias, atrações e tal. E do lado tinha um boneco preso, como se tivesse caído de paraquedas, entendeu? Então, eu sou super a favor de sempre tentar, e eu gosto muito, assim, projetos especiais, eu sempre tento me meter aqui na agência, porque você consegue ver aquilo ali na sua frente, né? Se quiser, você pode até tentar tocar, mas eu sou muito a favor dos projetos especiais e tudo que remeta ao off, assim, porque, como eu falei, é uma coisa que está ali na sua frente e você consegue visualizar, diferente do digital, né? Você falou aí das campanhas para a Prefeitura de Maceió. Eu queria entender qual o papel do diretor de arte dentro da gravação de filmes, porque a gente pensa em diretor de arte muito naquela coisa de Layout, imagem né? estática. E aí, de repente, agora a gente vê diretor de arte fazendo filme também. Muito legal, essa pergunta é importante, porque muita gente acha que é só isso mesmo, tipo, você só faz arte ali no Canva, no Photoshop, é só postzinho, é só panfleto. E é legal isso porque eu sou um tipo de diretor de arte que eu gosto muito mais da ideia, de estar envolvido na ideia do que no layout, do que estar fazendo cards ali, ou outdoor, KV e tudo mais. Eu lembro que quando eu estava estagiário em uma agência, um outro diretor de arte mais experiente perguntou, Léo, tu é o diretor de arte mais do layout ou da ideia? E na hora eu, rapaz, da ideia. Aí eu travei assim na hora e não soube responder a ele. E hoje em dia eu vejo que existem algumas pessoas que são mais do layout, do craft mesmo ali, de estar fazendo uma ilustração, um layout legal. E outros que são mais da ideia. Eu gosto muito mais do campo da ideia, obviamente que eu tenho o meu lado, meu craftzinho ali, que eu gosto de fazer também, mas eu sou muito mais da ideia. E onde é que eu chego mais dessa tua pergunta respondendo? Hoje em dia, hoje em dia não, né? No dia a dia geral, quando está se criando uma campanha ali, no processo de brainstorming ali, tá eu e minha dupla. Tudo bem que o redator, ele redige textos, mas ele que vai dar corpo àquele roteiro, mas não quer dizer que ele faz aquilo ali sozinho. Naquele processo de brainstorming, a gente tá ali, ó, vamos aqui criar o filme novo da Prefeitura de Maceió. E a gente começa a ter ideias de como pode ser esse filme. Então, por exemplo, desse exemplo do pessoal pulando de paraquedas. A gente tava ali brincando, conversando, tipo, ó, como é que pode ser o início do filme e tal, que se fosse um pessoal pulando de paraquedas como se fosse uma missão. E ali vai se criando um roteiro nesse bate-bola, sabe? Então o papel do diretor de arte, ele, começando, não é só o layout por si, não vai só criar o KV da campanha desse paraquedas, mas ele vai estar batendo bola junto com o redator para se criar esse roteiro, essa ideia de conceito, e obviamente depois o redator vai dar corpo a isso. Mas o diretor de arte está ali para criar junto com o redator, sabe? Esse filme, algum jingle, algum spot, eles estão ali criando juntos, eles são uma dupla. Da mesma forma que o redator pode ajudar e literalmente se meter no layout do diretor de arte ali, sabe? Até porque o conceito vem dele. E aí, levando mais para a ideia do filme, o papel da gente, eu gosto muito de acompanhar gravações, porque a gente está sempre ali batendo bola com o diretor de cena. Então, obviamente, que ele vai montar todo o escopo do filme ali, basicamente todo o roteiro não, porque vem do redator, mas o storyboard. Mas a gente tá ali para acompanhar se aquilo que a gente pensou tá sendo feito ali, tá caminhando, sabe?
porque é muito importante que a gente esteja junto do filho da gente. A gente criou essa ideia do plano de paraquedas. Então, sei lá, o cara vai estar pulando de paraquedas ali mesmo, é do jeito que a gente imaginou. Então a gente está muito ali para bater e dar check se está tudo sendo feito como a gente imaginou para a ideia da gente. Então eu bato muito essa bola, eu como diretor de arte, eu estou ali para ver se visualmente aquilo ali vai funcionar como a gente tinha pensado nas ideias, entendeu? Então esse é muito o papel do diretor de arte dentro de um filme. É, o figurino tá legal, tá compondo. Obviamente, o pessoal os figurinistas vão criar ali a roupa da galera, vão apresentar você e você vai provar, eita, acho que aqui não tá compondo essa paleta aqui, acho que tá fugindo um pouquinho do que a gente tinha criado para a campanha, sabe? Troca essa roupa, sei lá, tem um cenário que o pessoal tá gravando, eita, vamos trocar isso aqui porque tá chamando muita atenção, tá roubando toda essa parte visual e toda essa parte de tipo, eita, pô, vou sugerir uma cena aqui porque o pessoal tá pulando de paraquedas desse jeito, eu queria que ele pulasse dessa forma aqui. Então, principalmente o diretor de arte, mas o redator também sugere essas novas cenas. Mas a gente está ali para ver se toda essa composição, tanto de estética, de figurino, ou de cenário, dentro da direção de arte ali de cenário, se está legal. Mas, principalmente falando da minha parte, eu estou ali para até sugerir sei lá, outras cenas junto com o diretor que eu estou batendo bola ali, sabe? Então, eu vejo muito dessa forma. A gente está ali, todo mundo como um time. Então, obviamente que tem esse lado, como eu falei, de comprovar se está tudo saindo certinho ali como eu tinha pensado e o redator, mas também para sugerir coisas novas visuais, como uma cena específica, por exemplo, para sair dentro do filme, entendeu? Então tem muito esse lado, como tu falou. Muita gente acha que o diretor de arte é só para fazer layout, tem o lado do craft ali, enfim. Mas eu particularmente gosto muito dessa parte de filme, sabe? Gosto de acompanhar, gosto de estar criando ideias para filme, de acompanhar principalmente, de estar ali batendo bola com o diretor de cena para sugerir novas cenas ou ajustar cenas, enfim. E até essa parte da edição mesmo, da montagem do filme. Bora botar um efeitozinho aqui, não, muda isso, bora tentar esse efeito aqui com IA, sabe? É, e, por exemplo, nesse filme de Maceió, a gente gravou essa prestação de contas, nas cenas finais são cenas com IA, porque eram cenas que envolviam muita gente, assim, era uma multidão tomando a rua, e aí a gente faz até um rascunho, um rafizinho de como poderia ser essa cena. Então, por exemplo, nesse caso, a gente teve dois filmes, foi uma parte um e uma parte 2. Na segunda parte, o encerramento ia ser meio complicado, porque por causa do lugar onde a gente gravou. E o que é que eu fiz, por exemplo? Acho que isso explica bem. Eu fui lá, peguei meu celular, tirei uma foto de onde ia ser a cena final, rabisquei mesmo pelo meu celular e mostrei ao diretor, ó, acho que a gente pode pedir pro cara da IA fazer desse jeito aqui, assim, assado. Vamos tentar finalizar a cena desse tipo, desse jeito? Aí ele, pô, Léo, massa, vou mandar pro cara. Aí ele mandou pro cara, aí o cara fez toda a imagem final dentro desse rabisco que eu fiz ali no meu celular na hora, entendeu? Então, por exemplo, se eu não estivesse lá acompanhando, talvez não ia sair desse jeito. E pelo fato de eu estar lá, eu tirei essa foto, fiz o rabisco no meu celular, mostrei pro diretor, mostrei pro meu duplo, a gente achou legal, pronto, agora envia pro resultado final. Aí o cara foi lá, criou, fez lá a IAzinha com o 3D e finalizou o filme. Pronto, show de bola. Então, eu acho que isso dá um exemplo legal de como funciona o diretor de arte envolvido dentro de um filme, dentro de uma campanha, sabe? Qual é o processo de montagem das duplas? Porque você precisa estar muito alinhado com o redator, né? Você É tem que sempre pensar bom muito. você ter uma parceria legal com o seu dupla, né? Graças a Deus eu nunca tive problema, quando eu sempre fui amigo de todos. Mas, assim, tem duplas, só aqui em Recife, pro lado de cá, não é tão, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, não é tão certinho. Assim, por exemplo, se você for lá mais pro lado de São Paulo, geralmente as duplas são fixas até. Então, por exemplo, quando contratam por lá, geralmente contratam a dupla. Então, sei lá, tu é redator, tu é diretor de arte, a gente já fica meio que fixo assim, de agência para agência, entendeu? Contratam já a dupla. Aqui, pelo menos onde eu trabalhei, pelo que eu sei aqui em Recife ou no Nordeste em si, é um pouco diferente. Então as duplas vão mesclando, mudando de acordo de agência para agência. Aqui na BG9 eu tô duplando contigo, mas quando eu for para a agência B eu tô duplando com ela e vai mudando um pouco. Então isso acontece, pelo menos aconteceu muito comigo aqui. Eu nunca fui migrando de como dupla em certas agências, sabe? Então quem monta muitas dessas duplas é o diretor de criação. Então o diretor de criação faz, ó, quem vai duplar nessa campanha é Léo e Luciana, que é a minha dupla aqui de ela é a redatora que cuida da parte de contas públicas também.
Mas se eu for pegar Brilux, quem vai duplar agora é Léo e Clarinha, porque Clarinha já é redatora mais de Brilux, sabe? Então a gente aqui não tem duplas fixas que vai pegar de tudo. A gente tem meio que quem já domina um pouco mais do cliente vai pegar, vai duplar naquela campanha ali. Então, mas não tem duplas fixas assim de tipo, Léo só dupla com o Lu, por exemplo, não. Então, até porque a gente não tem clientes exatamente fixos aqui. Já teve o time já teve a divisão de squads aqui na BG9, mas hoje em dia a gente não tem mais. Mas hoje em dia tem muito esse rodízio. Eu posso duplar com o Lu, posso duplar com o Guga, posso duplar, enfim. É o diretor de criação que define qual vai ser esse time que vai jogar esse jogo, sabe? Para finalizar, queria que tu desse um conselho para quem está na faculdade e quer ingressar nessa área de direção de arte. Direção de arte. Rapaz, é como a gente bateu um papo aqui, eu sou estude referências, assim. A parte técnica é muito importante, obviamente. A gente nem fala, então, estudem o craft mesmo, o Photoshop, ou sei lá, o Illustrator, enfim, isso é importante. Mas eu acho que ainda mais importante que isso é você ter a referência visual, sabe? É você ter aquele bom gosto visual, isso falando propriamente dito de layout, né? O que a galera imagina de direção de arte. Então, exercitem se isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Eu acho que ter essa noção estética, para mim, é mais importante do que... Porque você aprender ali a ferramenta, você aprende num curso, enfim, você estuda no YouTube, compra um curso, mas acho que você exercitar esse bom gosto visual, de que isso aqui funciona, isso aqui não funciona, eu tomo como mais importante, assim, sabe? Então eu vejo que muita gente hoje em dia domina 3D, ilustração, cria fonte, não sei o quê, mas quando vai criar ali mesmo um visual, vai pro craft no cru ali mesmo, eu já vejo que tem um negócio estranho ali, sabe? Então não adianta você saber de todas as ferramentas, mas não ter um bom gosto ali daquilo ali funcionar, sabe? De ser legal, de ser moderno, enfim, de funcionar ou não. Então acho que na minha cabeça você ter mais noção do que é legal e o que não é mais importante do que você saber todas as ferramentas, assim, sabe? Minha dica é muito essa, tipo, procurem referências, estudem o que funciona, o que é legal, o que não é legal, sabe? E, obviamente, tentar se atualizar sempre da IA, porque a IA sempre está aí mudando, a IA chegou para revolucionar a propaganda, e não só a propaganda, em todas as outras áreas também, mas estudar a IA do tipo, todo dia ela está tá atualizando, então é sempre legal a gente estar sempre atualizado das tendências de tudo que está acontecendo, enfim. Mas a minha dica é essa, então se atualizem, estudem o que tá para mudar ou não para sempre a profissão da gente, sabe? Então, fiquem sempre ligados em tudo isso e, enfim, exercitem, falam de diretor de arte para diretor de arte, esse crivo de saber o que funciona, o que é legal e o que não é, sabe? E trazendo mais pro lance de campanhas e saindo um pouco do craft do papel ali, né, do layout em si. Estudei de tudo. Direção de arte não é só fazer layout bonito, sabe? É toda essa ideia, principalmente pra gente que quer trabalhar em agência de publicidade. A ideia sempre vende mais do que o próprio layout. Então estudem filmes, assistam filmes, assistam desenhos, tudo é referência. Então tudo isso ajuda na hora de compor um filme, por exemplo, como a gente estava conversando aqui agora. Tudo pode virar referência, então pode ser uma ideia de transição para um filme, pode ser uma ideia de uma trilha para alguma campanha que você vai criar, um filme que você vai criar. Então, sejam atentos a tudo isso que está acontecendo no dia a dia, sabe? Então, uma buzina pode ser uma referência, enfim, como eu falei, eu sou viciado em referências. Então, estudem um pouco de tudo que dá para trazer para o mundo da gente, sabe? Então, meu conselho é mais por esse caminho. Léo, muito obrigado por Eu que agradeço o separar convite. um pedaço do seu tempo para conversar com a gente. Você disse que era difícil da entrevista, você saiu muito bem. Não, eu tô aqui por dentro assim. E quer deixar alguma rede, algum lugar que as pessoas possam acompanhar teu trabalho? Vejam o Instagram da BG9,
todo mês, toda semana, enfim, tem novidades por lá, então a gente tá sempre postando o resultado das campanhas da gente, sempre tá saindo por lá. Acho que é mais por esse caminho. O meu portfólio eu não vou indicar ainda porque tá em construção. Eu tô trabalhando nele ainda, tô atualizando ele. Mas quem quiser tirar dúvida comigo, o meu Instagram, eu acho que é Leo S. Cavalcante, não tenho certeza, mas acho que é por aí. Mas quem quiser tirar dúvida comigo, precisar de conselho para alguma coisa, tô super aberto. Mas é por esse caminho. Eu acho que o da BG9 eu acho que é o melhor caminho e de outras agências também, para acompanhar, ter noção do que está acontecendo, ver coisas legais que estão saindo. Eu acho que é mais por aí, sabe? Esse foi mais um Cement Talks. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.